O milagre que veio do silêncio. Antônia olhava pela janela do ônibus, as mãos trêmulas apertando a bolsa surrada onde guardava os últimos R$ 50. Não era suficiente. Não para o remédio da mãe, não para a conta de luz que vencia amanhã, não para o aluguel que já estava 3 meses atrasado. O suor frio descia por suas costas enquanto ela calculava, pela 100ª vez, como esticar aquele dinheiro até o final do mês. Mas o pior não era a falta. Era a vergonha. Havia 2 anos, seu marido, João, fora preso por desvio de dinheiro do próprio ônibus em que trabalhava como cobrador. A empresa onde ele era diácono, sim, um diácono. Descobrira que ele desviava pequenas quantias dos passageiros, justificando que era só até as coisas melhorarem. Mas as coisas nunca melhoraram. Quando a fraude veio à tona, além da demissão e do processo, veio a humilhação pública. Os irmãos da igreja onde congregavam, uma pequena assembleia independente, o afastaram do ministério. Alguns até viraram o rosto quando Antônia passava pela rua. Como um servo do Senhor faz isso, murmuravam. Ela não tinha resposta. Só tinha dívidas, uma mãe doente e 2 filhas pequenas que perguntavam todos os dias: Mãe, quando papai volta? Foi numa tarde de quarta-feira, quando o desespero já a sufocava, que ela viu o cartaz pregado no poste: Culto de oração, Congregação Cristã no Brasil. Todos são bem-vindos. Antônia conhecia a CCB de nome. Sabia que era uma igreja séria, onde as pessoas viviam de maneira simples, sem alarde. Nunca tinha entrado, mas naquela hora, com o coração apertado, sentiu algo puxá-la para dentro. O salão era modestíssimo, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem nenhum enfeite. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só irmãos e irmãs vestidos com recato, as mulheres de saias longas, os homens de camisa abotoada até o pescoço, sentados em silêncio, esperando. No fundo, um ancião de cabelos brancos e voz calma abriu a Bíblia e começou a ler. Não havia sermão elaborado, só palavras diretas, como se fossem só para ela, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Antônia se sentou no último banco, envergonhada. Não sabia os hinos, não conhecia ninguém. Mas quando os irmãos começaram a cantar a capela, ela sentiu o peito arder. Era uma melodia simples, quase um lamento. Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar. Nas minhas aflições, só tu podes me valer? As lágrimas escorreram sem que ela percebesse. Uma irmã ao seu lado, de rosto marcado pelo tempo, estendeu-lhe discretamente um lenço de papel. Não perguntou nada. Não julgou. Só sorriu. Depois do hino, veio o momento dos testemunhos. Um irmão se levantou, tremendo, e contou como Deus o livrara de um acidente de trabalho. Outra irmã, com voz quebrada, agradeceu pela cura de um filho. Antônia baixou a cabeça. O que eu tenho para testemunhar, pensou. Só fracasso. Mas então o ancião olhou para ela. Não com curiosidade, mas com uma bondade que a desarmou. Irmã, você gostaria de pedir oração por algo? Ela hesitou. As palavras não vinham. Até que, num fio de voz, confessou. Meu marido, ele errou. Errou muito. E agora eu não sei como criar minhas filhas sozinha. Minha mãe está doente, e eu não tenho nem para comprar remédio. Ninguém sussurrou. Ninguém virou o rosto. O ancião simplesmente pediu que todos se ajoelhassem. As orações da CCB não são barulhentas. Não há gritos, nem danças, nem promessas de prosperidade imediata. Há silêncio. Há lágrimas. Há mãos unidas e corações quebrantados diante de Deus. Aqueles irmãos oraram por Antônia como se ela fosse da família. Pediram perdão para João. Pediram força para ela. Pediram pão para suas filhas. E quando o ancião impôs as mãos sobre sua cabeça, ela sentiu algo que não sentia há anos: paz. Deus não desampara os seus, disse o ancião, ao final. Volte domingão para a Santa Ceia. Traga as suas filhas. Antônia voltou. E continuou voltando. Não porque a vida melhorou de uma hora para outra, as contas ainda estavam lá, a mãe ainda tossia à noite, João ainda cumpria sua pena. Mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia sozinha.
Um mês depois do primeiro culto, algo inesperado aconteceu. O dono da padaria onde ela comprava pão fiado chamou-a para conversar. Antônia, eu ouvi falar da sua situação. Minha filha congrega na CCB, e ela me contou que você tem sido fiel lá. Ele coçou a cabeça, constrangido. Eu não posso te dar um salário grande, mas preciso de alguém para ajudar nas entregas de manhã. Se quiser, o emprego é seu. Ela aceitou chorando. Não era muito, mas era honestamente ganho. O milagre, porém, não parou aí. Certa noite, enquanto arrumava a casa, Antônia encontrou um envelope escondido no fundo de um armário. Dentro, estava uma quantia em dinheiro, pouco mais de R$ 1.000 e um bilhete de João: se um dia as coisas ficarem muito ruins, use isso. Desculpe. Era o dinheiro que ele havia guardado antes de ser preso, provavelmente o pouco que sobrara dos desvios. Ela poderia ter guardado para si. Poderia ter gasto com as dívidas. Mas na manhã seguinte, foi até a delegacia e entregou tudo, pedindo que fosse repassado à empresa lesada. Por quê? Perguntou o policial, surpreso. Esse dinheiro é seu por direito. Antônia sorriu, lembrava das palavras do ancião: a bênção de Deus não vem pelo que guardamos, mas pelo que restituímos. 2 anos depois, João saiu da prisão. Não foi fácil. Ele chorou ao ver as filhas crescidas, envergonhado ao enfrentar a esposa que não o abandonara. Mas Antônia o recebeu sem reproches. Vamos começar de novo, disse ela. Desta vez, do jeito certo. Eles voltaram juntos à CCB. João, agora humilde, sentava-se nos fundos, sem pedir nenhum cargo. Antônia cantava os hinos com voz firme, agradecida. As filhas, já batizadas nas águas, aprendiam que a fé não era sobre milagres espetaculares, mas sobre confiar quando tudo parece perdido. No dia em que João foi batizado, o ancião o abraçou e disse: o passado não define o homem. A graça de Deus, sim. A lição que ficou. Antônia aprendeu que os milagres da CCB não são como os que o mundo espera, não há ouro caindo do céu, nem curas instantâneas transmitidas pela TV. Os milagres lá são silenciosos. São o pão que aparece na mesa quando não há mais farinha. São as contas pagas no último dia, com dinheiro que veio de mãos anônimas. É o marido que volta para casa com o coração mudado. É a paz que enche a alma quando o mundo diz que tudo está perdido. E o maior de todos: saber que, mesmo quando erramos feio, mesmo quando nos envergonhamos de nós mesmos, Deus não nos rejeita. Ele só espera que voltemos para casa. Como o hino que Antônia mais ama diz: quão doce é confiar em ti. Ó meu Jesus, meu Redentor. Nas provas que me sobrevier, tu és meu guia, meu Senhor. Antônia nunca esqueceu aquele domingo de manhã, quando entrou na congregação cristã no Brasil com o coração apertado e as mãos trêmulas. Havia passado a semana inteira chorando, depois de descobrir que seu filho mais velho, Pedro, de 17 anos, estava envolvido com más companhias. Droga, mentira, noites fora de casa, tudo o que ela mais temia estava acontecendo bem diante dos seus olhos. Ela se sentia culpada. Onde tinha errado? Por que suas orações pareciam não ser ouvidas? Mas naquele dia, enquanto o coro cantava Vem, pecador, a Jesus Cristo, algo dentro dela quebrou. Não foi um choro alto, nem um grito de desespero. Foi uma dor silenciosa, como se o Espírito Santo estivesse sussurrando: entrega para mim. E ela entregou. De joelhos, entre irmãos que nem sabiam do seu sofrimento, Antônia colocou Pedro nas mãos de Deus. Não foi fácil. Os dias seguintes foram de luta. Pedro continuava teimoso, as brigas em casa não paravam, e as noites de Antônia eram de vigília e lágrimas. Mas ela não desistiu. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, ela deixava a Bíblia aberta na mesa da cozinha, na página de Lucas 15, o filho pródigo. Toda noite, mesmo exausta, ela orava: Senhor, traz meu filho de volta. Mesmo que seja de longe, como o pai do filho pródigo, eu quero correr para abraçá-lo. Até que uma tarde, depois de quase 3 meses de angústia, o telefone tocou. Era a voz de Pedro, quebrada: Mãe, eu tô na rodoviária. Posso voltar? Antônia não perguntou nada. Não gritou, não chorou. Só disse:
eu tô indo buscar você, meu filho. E quando o viu, sujo, magro, com olheiras fundas, ela não viu um rebelde. Viu um menino perdido que tinha voltado para casa. O que aconteceu depois não foi mágica. Foi milagre do jeito que a CCB ensina, lento, real, cheio de luta. Pedro precisou de ajuda, de irmãos que o acolheram sem julgamento, de pastores que oraram com ele nas madrugadas. Teve recaídas, teve dias em que Antônia pensou que tudo ia desandar de novo. Mas tinha algo diferente agora. Pedro começou a ir aos cultos. Não por obrigação, mas porque sentia fome de algo que só ali encontrava. Um ano depois, numa noite de Santa Ceia, foi Pedro quem segurou a mão da mãe e disse: Mãe, hoje eu entendi. Não é sobre ser perfeito. É sobre ser perdoado. E quando ele se ajoelhou para receber o pão e o vinho pela primeira vez, Antônia viu no rosto do filho a mesma paz que um dia tinha enchido seu coração, aquela certeza de que, não importa quão longe a gente vá, Deus sempre está de braços abertos. Hoje, Pedro é um jovem batizado, serve na mocidade, às vezes, dá seu testemunho nos cultos. Não é um conto de fadas. Ainda tem cicatrizes, ainda tem batalhas. Mas tem uma coisa que não tinha antes: esperança. E Antônia? Ela só sorri quando conta essa história, porque sabe que o maior milagre não foi Pedro ter voltado para casa. Foi descobrir que, o tempo todo, Deus estava trabalhando mesmo quando ela não via. Porque na CCB, os milagres não são para mostrar. São para quem acredita que, no silêncio da oração, no abraço de um irmão, na palavra certa lida na hora certa, Deus está sempre falando: confia em mim. Eu nunca te abandonei. E foi justamente num daqueles cultos de domingo à noite, quando o ar ainda cheirava a café da ceia e as vozes se uniam no hino A Deus é Fiel, que Pedro sentiu algo diferente. Não era só a emoção do momento, não era só a saudade dos tempos de criança ali na igreja. Era como se uma mão invisível apertasse seu coração, como se Deus mesmo sussurrasse: chegou a hora. Ele não planejou, não ensaiou. Quando o pastor abriu espaço para testemunhos, Pedro se levantou. As pernas tremiam, as mãos suavam, mas a voz, embora quebrada, saiu firme. Eu não deveria estar aqui, começou, olhando para o chão antes de erguer os olhos para a congregação. Por anos, eu fugi de Deus, fugi de vocês, fugi até de mim mesmo. Mas ele nunca desistiu de mim. Antônia, sentada na segunda fileira, segurou o lenço com força. Não era a primeira vez que ouvia o filho falar daqueles anos difíceis, mas era a primeira vez que via tanta luz em seus olhos enquanto falava. Pedro contou das noites em claro, do vazio que nada preenchia, das vezes que pensou em desistir de tudo. Mas também contou do irmão da igreja que, sem saber de nada, parou na rua e lhe deu um folheto com um versículo, justamente o que ele precisava ouvir naquele dia. Contou da irmã que orou por ele em segredo, sem jamais desanimar. Contou do dia em que, exausto, entrou na CCB só para dar uma olhada e saiu com o coração em chamas. Eu achava que Deus tinha me abandonado, Pedro disse, a voz embargada. Mas hoje eu sei, ele estava me esperando. Não do jeito que eu queria, não no meu tempo, mas no tempo dele. E quando eu menos esperava, ele me pegou pela mão e me trouxe para casa. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Era aquele silêncio sagrado, quando o Espírito Santo toca cada coração na sala. Alguns choravam baixinho, outros apenas fechavam os olhos, como se revivessem suas próprias histórias de milhares. Então, do fundo da igreja, um irmão mais velho se levantou. Era seu João, um dos pioneiros da congregação, homem de poucas palavras, mas de muita fé. Com a voz grossa pela idade e pela emoção, ele disse apenas: isso aqui não é obra nossa, não. É Deus. Sempre foi ele. E como se fosse um sinal, foi naquela noite que mais uma família, que há meses visitava a igreja sem se decidir, veio à frente. O marido, com lágrimas nos olhos, pediu oração pela filha que estava afastada. Antônia, sem hesitar, foi até eles e abraçou a mulher, sussurrando: Deus faz. Ele fez por mim, vai fazer por vocês também. Os dias seguintes não foram mágicos. Pedro ainda enfrentava as consequências das escolhas do passado, Antônia ainda acordava de madrugada para orar pelos filhos que ainda não voltaram. Mas agora havia uma diferença, eles não estavam sozinhos. A cada culto, um irmão perguntava por Pedro, um jovem da mocidade o convidava para um café, uma irmã o lembrava em oração.
A igreja não era um lugar perfeito, era um lugar de gente real, com feridas e vitórias, mas que acreditava no mesmo Deus que ressuscitou Pedro daqueles anos mortos. Um ano depois, numa tarde de sábado, enquanto ajudava a organizar a sala das crianças para o culto infantil, Pedro encontrou um desenho antigo seu, guardado numa caixa de papelão. Era um rabisco de quando ele tinha uns 7 anos, uma família de mãos dadas, um sol grande no céu e, em letras tortas, Deus cuida de nós. Ele sorriu, guardou o papel no bolso e pensou, ele sempre cuidou. Eu é que demorei a enxergar. Hoje, quando alguém pergunta como ele conseguiu mudar tanto, Pedro responde com a simplicidade de quem viveu o impossível: não fui eu. Foi a graça de Deus e a igreja que não desistiu de mim. Às vezes a gente acha que está perdido, mas está só no caminho errado. E Deus? Deus está sempre ali, com a placa de "Ó bem-vindo à casa" na mão. E assim, entre hinos, orações e o cheiro de pão caseiro depois da ceia, a história de Pedro e Antônia se tornou mais uma prova de que, na CCB, os milagres não são coisas de outro mundo. São coisas de um Deus que não desiste, de uma igreja que abraça e de corações que, mesmo partidos, podem ser restaurados um pedaço de cada vez. Pedro nunca imaginou que aquele bilhete amassado no bolso mudaria também a vida de outras pessoas. Um dia, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto, um jovem chamado Mateus se aproximou dele. Tinha os olhos vermelhos, as mãos trêmulas e um cheiro forte de cerveja no hálito. Irmão Pedro, eu ouvi sua história na reunião de jovens. O senhor acha que Deus ainda pode me querer assim? Ele apontou para si mesmo, como se seu corpo fosse a prova de sua própria ruína. Pedro não hesitou. Puxou a cadeira ao lado e pediu para o rapaz sentar. Mateus, eu já cheirei pior que você. Já fiz coisas que me envergonham só de lembrar. Mas sabe o que Deus me mostrou? Que Ele não olha para o nosso passado como a gente olha. Para Ele, a gente é como um quadro sujo, Ele não joga fora, Ele limpa. E então, Pedro tirou do bolso aquele mesmo papel amarelado e o entregou ao jovem. Guarda isso. Quando achar que não tem mais jeito, lê. Mateus não sabia, mas naquela noite, enquanto chorava no banheiro da igreja, a irmã Antônia bateu na porta e deixou um prato de comida quente do lado de fora. Come, filho. Amanhã a gente conversa. Era o mesmo prato que ela havia dado a Pedro anos antes: arroz, feijão, um pedaço de frango e uma fatia de pão caseiro. O cheiro trouxe lembranças que Mateus nem sabia que tinha, de infância, de avó, de um tempo em que ainda acreditava em coisas boas. Nos dias seguintes, Mateus começou a frequentar os cultos. Não falava muito, mas ficava sempre nos fundos, ouvindo. Até que uma tarde, durante a escola bíblica dominical, o pastor leu o Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Mateus sentiu como se aquelas palavras tivessem sido escritas só para ele. Quando olhou para o lado, viu Pedro assentindo, como se soubesse exatamente o que ele estava sentindo. Uma semana depois, Mateus foi batizado. E na hora de dar seu testemunho, ele segurou aquele mesmo papel que Pedro lhe dera. Com voz embargada, leu em voz alta: Deus cuida de nós. Então olhou para a congregação e disse: eu achava que estava sozinho. Mas Deus estava só esperando eu parar de correr para ele me achar. A igreja aplaudiu, alguns choraram, e Pedro, lá nos fundos, agradeceu a Deus mais uma vez. Porque agora ele entendia, o milagre não tinha sido só dele. Era como uma pedra jogada num lago, as ondas não paravam nele, iam além. Cada vida que a CCB tocava era mais uma prova de que Deus não trabalha sozinho. Ele usa pessoas. Usa pão caseiro, palavras simples, um bilhete amassado. Usa uma igreja que não fecha as portas, nem de dia, nem de noite, nem quando o mundo diz que não tem mais jeito. E assim, a história de Pedro, Antônia e Mateus se juntou a tantas outras naqueles bancos de madeira. Histórias de gente que chegou quebrada e saiu restaurada. Gente que aprendeu que, na CCB, ninguém é estranho, porque todos, um dia, foram acolhidos da mesma forma. Com um prato de comida, um abraço apertado e a certeza de que, não importa o quanto a gente tem errado, sempre tem um lugar para voltar. Sempre tem um Deus de braços abertos. E uma igreja que, como uma mãe, nunca desiste dos seus filhos.
Naquele mesmo ano, enquanto as histórias de Pedro, Antônio e Mateus ainda ecoavam nos corredores da CCB, uma nova família chegou ao bairro, arrastando consigo o peso de um silêncio que falava mais que palavras. Era a família de Dona Maria José, uma mulher de mãos calejadas e olhar cansado, que vinha de longe com os 3 filhos e uma mala cheia de sonhos desfeitos. O marido, depois de anos de promessas e bebida, tinha desaparecido de vez, deixando para trás dívidas e uma casa que já não era lar. Eles chegaram numa tarde de sábado, quando o sol ainda queimava as ruas de poeira e as crianças da igreja brincavam no pátio. Dona Maria José parou em frente ao portão, hesitando. Não era a primeira igreja que ela tentava, mas as outras portas tinham se fechado antes mesmo que ela pudesse pedir ajuda. Aqui também não vai ser diferente, pensou, enquanto apertava a mão do filho mais novo, que choramingava de fome. Mas então, uma voz suave cortou o ar: Irmã, precisa de ajuda? Era a irmã Clara, aquela mesma que anos antes tinha estendido a mão para Antônia. Não houve perguntas constrangedoras, nem olhares de julgamento. Só um prato de sopa quente, pão fresquinho e a ordem simples: sentem-se aqui na sombra, que a gente conversa. Enquanto as crianças comiam com voracidade, Dona Maria José contava sua história entre lágrimas. Não pedia esmola, só um emprego, qualquer coisa para não ver os filhos dormirem de barriga vazia. A irmã Clara ouviu tudo, depois levou até a cozinha da igreja, onde um grupo de mulheres preparava marmitas para distribuir no final de semana. A partir de amanhã, você faz parte dessa equipe, disse, colocando um avental em suas mãos. Aqui, todo mundo trabalha, todo mundo é útil. E ninguém fica para trás. Os dias se passaram, e Dona Maria José descobriu que na CCB não havia espaço para desistências. Quando o aluguel atrasou, os irmãos se cotizaram para ajudar. Quando o filho mais velho adoeceu, o pastor orou sobre ele. No dia seguinte, a febre tinha desaparecido sem explicação médica. Quando ela pensou em desanimar, uma palavra no culto acendeu novamente a esperança: Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Um ano depois, Dona Maria José já liderava a cozinha comunitária, ensinando outras mulheres a fazer pão como ela aprendeu, com amor e sem medir os ingredientes. Seus filhos, antes tímidos e assustados, agora corriam pelo pátio da igreja, brincando com as mesmas crianças que um dia os acolheram. E nas noites de oração, ela contava sua história para os novos que chegavam, sempre terminava da mesma forma: eu vim aqui procurando comida. Mas Deus me deu muito mais, uma família. Porque esse é o jeito da CCB. Não é só sobre milhares de pessoas em um templo, nem sobre cultos bonitos ou música alta. É sobre o milagre que acontece quando alguém olha nos seus olhos e diz: você não está sozinho. É sobre o Deus que usa uma igreja de portas abertas para mostrar que, não importa o quanto a vida tenha te machucado, sempre há um lugar onde você pode começar de novo. E assim, a história de Dona Maria José se juntou às outras. Mais um nome na lista de vidas que a CCB não deixou cair. Mais uma prova de que, quando a gente pensa que tudo acabou, é justamente ali que Deus começa a agir. Porque Ele não trabalha sozinho. Ele usa pessoas. Usa uma cozinha cheia de panelas, um avental emprestado, um abraço no momento certo. Usa uma igreja que, como um farol, nunca apaga a luz, nem de dia, nem de noite, nem quando o mundo diz que não tem mais esperança. E o milagre se completou. Dona Maria José não só voltou a cozinhar, ela passou a ensinar. Suas mãos, antes trêmulas de medo, agora amassavam pães e partilhavam receitas com outras mulheres que, como ela, chegavam com a alma em frangalhos. A cozinha da CCB virou um lugar onde o cheiro de comida se misturava ao de renovação. E todo domingo, quando ela servia o café da manhã para os irmãos, seu sorriso dizia o que as palavras já não precisavam mais explicar: aqui, eu pertenço. Anos depois, uma jovem chamada Lúcia entrou pela mesma porta de madeira gasta pelo tempo, carregando uma criança no colo e o peso de um passado que a sufocava. Foi Dona Maria José quem a abraçou primeiro, quem lhe deu um avental e disse: fica, minha filha. A gente começa de novo juntos. E assim, o ciclo do milagre continuou não por acaso, mas porque alguém, um dia, havia escolhido não desistir de Maria José. Reflexão final. Deus não costura milagres com fios de ouro, mas com os pedaços quebrados que sobraram de nós. Uma igreja de portas abertas não é feita de paredes, é feita de pessoas que, mesmo feridas, estendem a mão.
O verdadeiro milagre não é o que cai do céu, é o que nasce quando alguém olha para você e vê não o que você foi, mas o que ainda pode ser. Lição de vida. A esperança não é um lugar onde se chega, é um caminho que se constrói com alguém. E às vezes, basta uma cozinha quente, um avental emprestado e uma voz que repete, teimosamente, você não está sozinho. Porque Deus age assim, através de mãos que servem, corações que acolhem e portas que, mesmo quando o mundo fecha as suas, permanecem sempre abertas.